Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu sou o pastor João Andrade e estamos iniciando mais A Palavra da Verdade. É um programa que leva a você a Palavra de Deus. Abra o seu coração e escute o que Deus tem para você. Nós vamos ler neste instante em Atos, no capítulo 4, os versículos de 1 a 5, que diz assim a palavra de Deus. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens, e quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. O Senhor aplique a porção da sua palavra em nossos corações. A mensagem para este momento tem por título: Como enfrentar as dificuldades e perseguições. Entendemos o seguinte: no desenvolvimento da vida cristã, as provações e perseguições não são ocasionais. Em Tiago, no capítulo 1, nós lemos que as perseguições e provações devem ser recebidas com alegria. Veja também em Mateus, no capítulo 5, porque elas nos ajudam a alcançar maturidade espiritual. A igreja dos primeiros cristãos experimentou essa realidade. Os problemas vieram do exterior, pela descrença dos judeus, mas os problemas tiveram sua origem interiormente, pela falta de obediência dos princípios cristãos. Entretanto, com essas dificuldades e problemas, a igreja cresceu, firmou-se e foi se tornando amadurecida. Amados irmãos, uma vida cristã autêntica saberá enfrentar as dificuldades e perseguições dos que opõem a verdade. Através dos apóstolos, encontramos alguns exemplos ou princípios para enfrentarmos as dificuldades e perseguições. Viver e andar sob a direção e o controle do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 4 e o versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Pedro falou pelo poder do Espírito Santo de Deus. É importante observar que Pedro foi mais uma vez cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós devemos ser canais para a obra do Espírito Santo. Em Lucas, no capítulo 21, versículos de 14 a 15, diz assim: Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Observe que estas palavras de encorajamento de Jesus oferece a todos os que sofrem perseguições. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que sofremos por amor ao nome dele, de Jesus Cristo, conforme em Lucas 21, 12, o que é uma grande honra para cada um de nós.
conforme Atos 5,41. Não importa o que as pessoas digam sobre o nosso nome, mas é importante que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Em segundo lugar, os tempos de sofrimento oferecem oportunidades de testemunho, conforme Lucas capítulo 21, versículos de 13 a 15. Os apóstolos, eles aproveitaram ao máximo o banco das testemunhas, quando foram presos e apresentados às autoridades. Está em Atos, no capítulo 4 e o capítulo 5. E os servos e mártires de Cristo, ao longo dos séculos, têm seguido esse exemplo. O termo mártir vem da palavra grega martos, que significa uma testemunha. Meus amados irmãos e irmãs, aproveitemos todas as oportunidades para testemunhar de Jesus Cristo, porque este é o nosso trabalho, é o que nós temos a fazer, testemunhar de Jesus Cristo. Em vez de reclamarmos, murmurarmos, entristecermos-nos, devemos proclamar a diferença que Jesus faz em nossas vidas. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto diz o seguinte, é que o cristão não precisa desanimar em momentos de sofrimento, de provação, em momentos difíceis, né? Pois saiba que Deus trabalha no mundo e que o Senhor tem um plano perfeito. E o plano de Deus tem dois objetivos: nosso bem e sua glória. No final, Ele nos tornará semelhantes a Jesus Cristo. O melhor de tudo, porém, é saber que seu plano será bem sucedido. Amém? Necessário é associar-se sempre ao grupo de irmãos que formam nossa comunidade. Em Atos, no capítulo 4, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Agora veja, se outras pessoas estivessem dando testemunho de Cristo em sua vida, no viver diário, haveria mais urgência quando a igreja se reúne para orar. Entendeu? Então, aos Efésios 6,18, que diz: com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse texto nos diz que a oração não é uma arma, ou mesmo uma parte da armadura, mas é a maneira através da qual entramos na batalha em si e o objetivo pelo qual estamos armados. Colocar a armadura de Deus e preparar-se para a batalha. É a oração. A oração está na batalha em si, sendo a palavra de Deus a principal arma empregada contra Satanás durante nossa luta. É vital contarmos com o povo de Deus, todos fiéis, sabendo o que já acontece e que virá, e orarmos juntos, reunidos, unidos, em o nome de Jesus. A oração é a energia que capacita o soldado cristão e a empenhar a espada. Não somos capazes de lutar na batalha com nosso poder
por mais fortes ou habilidosos que julgamos ser. Quando Amaleque atacou Israel, Moisés foi para o alto do monte a fim de orar, enquanto Josué usava a espada no vale. Está lá em Êxodo, no capítulo 17, versículos de 8 a 16. Os dois elementos foram essenciais para derrotar Amaleque: a intercessão de Moisés no monte e a espada de Josué em ação no vale. A oração pode muito em seus efeitos. Devemos nos apropriar diante de Deus de mais coragem para testemunhar. Em Mateus, no capítulo 24, nós encontramos assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Amados irmãos, nós cristãos sempre fomos odiados pelo mundo. Mas aqui vemos a intensificação de perseguições e de execuções envolvendo nações de todo o mundo. Hoje, nós temos notícias de que em alguns lugares do mundo, alguns países, existe a perseguição. Servos do Senhor são mortos por não negarem a Jesus. Com certeza, não foi o que aconteceu na história da igreja primitiva, mas hoje está acontecendo. É o testemunho de Jesus. Não abra mão de Jesus Cristo. Siga em frente. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Concluindo, quando obedecemos a Deus, atraímos perseguições, mas conhecemos melhor o poder de Deus. Você tem medo de perseguição? Não precisamos temer as perseguições, por duas razões. Primeiro, você está sendo amadurecido. Segundo, você verá o poder de Deus agir sobre sua vida. Portanto, nunca desistir de Deus, seguir em frente. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E que Deus, pois, nos abençoe. Agora, eu quero pedir a você que, após você ver esta mensagem, coloque aí o seu dedo nesse botão que tem aí, do sininho. Você também dê a sua opinião sobre a mensagem. Nós estamos todos os dias transmitindo a palavra de Deus. O Senhor me chamou para esta obra e é o desejo do meu coração pregar a palavra, para que todo aquele que ouvir e crer ser salvo porque sentiu o toque do Divino Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.